Fala galerinha, muito boa noite, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado aí. Hoje o dia foi muito bom, né, turminha? Quem acompanhou a gente aí, viu ali no Instagram, viu que a gente pegou essa compra aí maravilhosa de topo ao fundo, né? E isso lá no grupo, a gente trocando ideia, bastante. Uma galerinha pegou essa compra também, né? Teve quem não operou porque esperou o preço aqui mais embaixo. Mas isso é uma questão que vai fazer parte do processo de aprendizado, que é você tomar o risco na hora certa e depois, caso tenha o stop, tentar de novo na segunda zona. Mas aqui a entrada ela se deu justamente pelo fato, né? Que eu vou falar para vocês aqui, ó. Na abertura o preço já abriu rompendo essa estrutura interna, essa zona de liquidez e não rompeu o topo, né? Não rompeu o topo. E quando acontece isso e a tendência está sendo uma tendência de alta, a grande probabilidade dele vir pegar essa liquidez aqui no fundo, aí bota todo mundo na venda aqui e depois volta estopando. E aí é o que faz ele chegar no alvo, né? Tanto aí vocês veem que ele foi exatamente nos 50% do order block que a gente tinha marcado no estudo e que a gente tinha postado ali, falado para a galera sobre essas regiões. Depois ainda deu uma venda aqui, uma venda aí mais suada, claro, porque ele, apesar de ter chegado no alvo, é contra a tendência, mas hoje foram duas operações muito boas de compra que a galera pegou lá no grupo dos alunos. Inclusive, se você não conhece o nosso treinamento, clica aí em cima nesse QR Code aqui que ele vai te levar direto lá para a página, onde você vai poder ter todas as informações sobre o treinamento Smart Money Descomplicado. Lá a gente informa tudo como funciona o treinamento, sobre acompanhamento, o grupo exclusivo de alunos, né, que você tem, o acesso. Então, lá tem todas as informações. Não perca, o preço promocional é fantástico pelo conteúdo que ele entrega. Então, não perca essa oportunidade, beleza? E também não deixa de seguir a gente lá no Instagram, tá? Isso ajuda demais aí o canal, que muitas coisas das operações, inclusive o stop e as duas operações que eu fiz no Nasdaq, hoje eu postei lá, né, para todo mundo também ver qual foi o conceito. Foi exatamente o mesmo, né, do índice, a liquidez que a gente está sempre operando, né? Olha só, e é isso que eu falo para a galera ter bastante ideia, ó, o maior volume do dia no fundo do mercado. Em quem sã consciência vende no fundo? Ninguém, né? A não ser para induzir a galera a operar. Então tem que tomar cuidado com isso. O que a gente vai ter para analisar aqui para amanhã nesse pregão? Vamos dar uma olhada aqui no 15, tirar essas marcações. E a gente tem o seguinte, nós temos aqui agora essa região de liquidez aqui, né? Esse fundo que precisa ser perdido para o preço. Na verdade, é o stop onde está a galera que está comprada, né? Inclusive, assim, aqui foi a segunda oportunidade de compra que deu o preço. Teve aluno que pegou essa compra até o alvo. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos uma outra região de reteste lá em cima, né? Ou seja, o preço ele ainda está quebrando estruturas e subindo. O que vai me mostrar que esse preço perdeu essa força compradora é esse fundo aqui, ó. Porque isso aqui é liquidez interna, tá? A gente está olhando essa movimentação aqui. Então eu tenho esse fundo aqui como sendo um fundo referência a essa liquidez que tem muito stop aqui atrás. Então, se esse preço amanhã ele vier aqui nessa região, sim, aí você tem uma grande chance dele engatar, acionar esses stops e levar para os alvos lá de baixo, tá? Então, essa atenção aí que vocês precisam ter para agora, visto que o preço chegou aí num alvo, né, que a gente tava esperando. Ainda tem alvos para cima, tá? Então vocês precisam estar atentos.
mas a gente também tem que estar prestando atenção para baixo, lógico, dependendo da abertura do preço, tá? Essa daqui já cai fora, né? Nós temos aqui mais um boss, temos aqui mais uma região de boss, então a gente agora continua enxergando, tá? Então, prestem bastante atenção nessa região, tá? Na região aqui de baixo, por conta disso aqui, que agora o preço deixou uma região de liquidez aqui, tá? E a gente tem essa travada aqui no meio, ó. Então amanhã é muito importante a gente esperar essa movimentação do preço, que nem foi hoje, né? Com calma e paciência, para ver se a gente vai ter oportunidade de seguir o fluxo até o alvo lá de cima, ou esse preço vai começar a quebrar estruturas e vir buscar os alvos aqui de baixo. De novo, né, ele parou nessa região aqui de teste do topo, então a gente tem que aguardar uma movimentação, é por isso que vocês têm que ter cautela, beleza? Vou até deixar marcada essa região aqui, porque o preço testou ela e a gente tem ela aqui como um limite da continuidade desse preço. E o dólar, hein? Para quem acha que o dólar tá caro, R$6 vai ser pouco, né? O que a gente vai deixar aqui? A gente vai olhar o dólar. Simplesmente a gente vai marcar. Isso aqui era uma linha que eu tinha traçado de um topo do gráfico de 240, que ela foi totalmente ignorada. Agora a gente tem esse movimento aqui, eu tenho essa região aqui, e a gente continua marcando somente zonas verdes do dólar, né? O que vocês precisam estar atentos? Aqui, ó, gráfico de 4 horas, vou botar no diário que é melhor, dá na mesma. Olha o que a gente tem aqui no diário, as duas regiões as 3 regiões que eu marquei com as linhas pretas, né? A outra que estava marcada era essa daqui que ele passou direto. Essa daqui eu vou deixar ela até vermelha, eu vou deixar com 2 pontos, porque aqui eu tenho uma zona muito importante de liquidez, tá? Então, assim, trabalhem pensando nesse sentido do preço, sim, poder dar continuidade nessa alta e ir até lá. Ah, vai de uma vez, Emerson? Não sei. A questão do dólar aqui que a gente tem é que, assim, ó, é uma subida direta, então eu não tenho o que fazer. Vocês entendem que quando o preço faz essa subida assim, ó, praticamente direto, eu preciso que ele faça uma subida, outra, aí ele faça outra, né? Ele dê continuidade no movimento, ou ele simplesmente faça um pullback, não consegue romper, volta e quebra essa estrutura. Aí sim eu tenho. Então, quando o preço sobe direto, a gente tem uma formação, a gente tem que aguardar por uma informação muito complexa. Por isso que é difícil fazer alguma coisa, tá? Então fiquem atentos aí em relação a essas movimentações do dólar, beleza? Bora falar de Nasdaq aqui. Ó, o que aconteceu no Nasdaq hoje, né? Hoje a gente comecei o dia tomando um stopinho no Nasdaq, né? Porque eu aproveitei essa entrada aqui, ó, aqui, e acabei tomando stop aqui logo atrás, tá? Porque eu acreditei que talvez ele pudesse ter feito isso aqui para depois subir aqui, teria sido a liquidez. E na verdade eu fui liquidez. Depois ele deu uma bela oportunidade vendedora que eu acabei não fazendo, mas foi aqui, nesse teste. Um alvo, e aí sim a gente tinha o alvo cantado, que era lá embaixo, onde a gente tinha já marcado esse order block aqui no estudo, mas aí depois de ter tomado esse stopinho, e esse stop foi nas duas contas que eu copio no Tradovate, né, na Tradovate, deu cento e pouquinhos dólares, porque depois eu peguei esse trade de compra aqui, onde ele deu aqui até o teste desse fundo aqui, eu peguei, que eu não acredito, achei que ele pudesse vir até aqui e continuar descendo, né? Essa expectativa que a gente tem lá na Apex, a gente faz trades mais objetivos. Acabei saindo aqui, deu 233 dólares.
E aí nas outras duas contas eu fechei com 126, então foi cento e pouquinhos dólares de stop que deu esse primeiro aqui. Então, mais um dia aí positivo em todas elas. O que a gente tem que estar atento agora no Nasdaq, tá? Eu vou continuar deixando marcado essas regiões aqui de baixo. Esse primeiro aqui eu vou deixar ele cinza porque ele já foi mitigado, tá? Vou deixar ele marcadinho de amarelo, na verdade, sem esse escrito de flip aqui. O amarelinho é porque ele já foi mitigado, tá? Coordenadas, estilo, linha intermediária, preta, pontilhada. Então, quando ele já foi mitigado, ele fica o amarelinho, tá? Porque é de atenção. Vou usar essa cor aí para não misturar com o cinza do Fair Value Gap. O que a gente tem aqui agora, ó? Vocês estão vendo que ele veio no... Vou botar numa hora aqui que fica mais fácil. Ele veio no alvo, aqui, daqui de cima. Quebrou essa estrutura e fez um choque aqui. Ó, aqui a gente tem não só uma captura de liquidez, mas eu tenho um possível choque, tá? O que vai confirmar esse choque? Se esse preço descer novamente. Porque aqui sim é liquidez interna, tá vendo? Ó, ele usou liquidez interna para quebrar a estrutura e agora ele foi lá e estopou a galera. Então a gente tem duas coisas para analisar aqui. Nos 60 minutos, quando a gente olha os 60, né? Eu tenho essa região aqui toda, que é esse candle, esse spinning top branco que está aqui. Só que quando eu venho filtrar isso para 15 minutos, que aí é o que a gente vai estar olhando, olha só como fica. Eu tenho essa zona aqui que ela já foi mitigada e eu tenho essa região aqui de cima, ó. Esse carinha aqui, né? E depois, essa aqui cai fora, que já foi, eu tenho esse Fair Value Gap aqui, que está muito próximo, inclusive, tá? Dessa região. Então, ela quase que fica uma região inteira, né? Daria até para deixar marcado como uma região toda, porque se o preço vir testar aqui em cima, ele pode violar isso aqui para depois descer, tá? É assim, só tenham cuidado com uma coisa, tá? Que eu sempre aviso a galera. O Nasdaq ainda está subindo. Essa quebra aqui é um possível choque. O que ele vai confirmar se é choque ou não? É se ele tiver uma quebra de estrutura. Se ele tiver uma outra quebra de estrutura, que seria o quê? Essa movimentação aqui, ó, dele ter quebrado aqui, voltado, pegar a liquidez e aí quebrar. Aí nós teríamos um BOS aqui, aí sim a gente teria confirmação da quebra de estrutura. Então tomem cuidado com isso, né? A gente sempre fala, o Nasdaq é interessante vocês trabalharem as extremidades, tá? Então assim, a gente tem essa aqui que já foi mitigada, e aí quando a gente bota no gráfico de 1 hora, ó, a gente tem essa região aqui, ó, que seria o teste limite, tá? Então, assim, muita coisa de dinheiro tá preso nesse topo. Então, essas entradas aqui no meio, elas são mais arriscadas. Só que a gente marca por quê? Porque dependendo de como o preço reagir, assim como eu falei ontem no estudo, que essa primeira região aqui poderia ser perigosa para comprar e seria mais interessante de baixo, o que aconteceu hoje? Eu comprei aqui, mas eu mostrei para a galera por que eu comprei. Porque o preço chegou fazendo nos 5 minutos, olha aqui, ó. Nos 5 minutos ele chegou fazendo uma quebra de estrutura com o maior volume do dia no fundo, ou seja, uma armadilha bem montada aí pelos grandes institucionais, que você induz a galera a vender esse fundo aqui e volta estopando, e isso leva o preço até no alvo, tá? Então, muita atenção nessas situações intermediárias,
né? Porque a gente tem, assim, outros pontos aqui, ó, no meio, inclusive, ó, tenho esse order block aqui nos 5 minutos. Então, assim, regiões mais... Lembre-se, quanto mais para cima, nos 5 minutos eu vou até desmarcar esse imbalance aqui, ó, tá? Eu vou deixar essas duas regiões aqui de cima, essa aqui de cima e essa aqui, como sendo regiões importantes. Claro, a de baixo é muito mais perigosa, tá? Então tomem cuidado com isso aí, beleza? Bora falar do euro, ó. Euro, o que a gente tem aqui? 15 minutos. A abertura dele hoje, desculpa. Ó, a abertura dele hoje já foi uma abertura de indução, né? A gente tinha falado disso sobre uma possível volta. Olha só. E o que aconteceu aqui? Ele fez o movimento de induzir todo mundo a comprar na abertura, voltou, deu uma primeira venda aqui, até o imbalance, pegou de novo e aqui na hora da notícia ele acabou descendo e foi até o teste do buy side liquidity, tá? Então assim, foi bem objetivo o euro e é o que eu sempre falo para a galera. Quando o euro quebra a estrutura, acompanha porque ele vai direcionar o preço para aquele lado, tá? Isso é praxe, tá? Só que aqui é o seguinte, ó, percebam que ele ainda não terminou a movimentação. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho essa região, que é o fim do gap, como sendo uma região de 60 minutos, em que eu estaria aqui esperando por alguma reação. Além disso, eu tenho essa zona aqui de volume, onde ele ameaçou descer e depois ele fez topando. Então, aqui nessa região, ó, é uma região muito importante para tomada de decisão. Eu diria que até mais do que essa daqui de cima. Ó, inclusive, esse candle aqui, ó, é uma zona grande, sim, é dos 60 minutos, mas eu trabalharia com uma hipótese dessa região aqui para uma volta, né? E aqui vocês veem na movimentação, ele vem fazendo estrutura. Então, quando ele faz estrutura assim, é bom, porque quando ele quebra a estrutura e volta, aí sim ele vai dar para nós aquele trade mais esticado e maior possível, tá? Então fiquem atentos em relação a isso. Beleza, turminha? Então, para o euro, é isso que vocês precisam ter atenção. E para a gente finalizar o Shao, olha só o jeito que ele tá no meio de caminho aqui, que Deus o livre, né? Assim, ó, e esse tipo de armadilha, tá? Vocês têm que ficar esperto pelo seguinte: ele veio, entrou um alto volume no rompimento aqui e já voltou. Então aqui, se ele passar daqui, ele tende a acionar os stops e levar para cima, tá? Eu ficaria esperto por operar logo nessa região aqui, porque ele pode pegar liquidez aqui e ir para baixo, depois subir. Ou seja, ele está no meio de caminho capturando liquidez. O que é ideal você fazer no ouro? Estão vendo que ele veio testar o fundo, não teve força para romper e está testando uma quebra de estrutura. Se ele romper aqui e voltar, aí sim você tem uma oportunidade para pegar alvo até aqui ou até aqui em cima. Fora isso, não. E aí, quando ele chegar aqui nessa região, vocês têm que estar atentos a como é que ele vai reagir ali, tá? Então, fiquem atentos aí nessas movimentações do ouro para não tomarem stops bobos. Certo, galera? Então, mais uma vez, valeu. Espero vocês aí no estudo de amanhã. Um excelente pregão a todos, um ótimo mês de julho para todos nós. Grande abraço e até mais.